Helenita Souza de Oliveira, certo? Olha, eu nasci em Salvador, né, Bahia. Minha data de nascimento é uma coisa que a gente não gosta de falar. Olha, a origem da minha família, falava meus pais que eles eram descendentes de índio, né? É o que meus pais passavam para nós, filhos, né? E nós fomos criados na fazenda. Meus pais tinham uma situação boa, nós fomos criados com bastante leite, toda bem abundância mesmo. Tivemos uma infância bem legal. Fui criado no rio, tomando banho de rio, montando de cavalo. Tivemos uma infância maravilhosa. Com tudo assim, com lago, com peixe, fazia aquelas bonecas de limão, não era uma cidra, né? É uma cidra assim, parece uma jaca. Então a gente lapidava, fazia boneca com aquilo ali, cabelo de milho, cantava rodas, né? Aquela brincadeira do anel. Eu tive uma infância maravilhosa. O que eu queria ser quando crescer, eu gosto muito nessa parte de educadora. Eu gosto muito. Mas eu sou muito autoritária. Sou sincera, eu sou muito autoritária. Então eu gosto muito dessa parte. E aí lá tinha escola na fazenda, começamos aquele primeiro passo de alfabetização. E meus pais compraram uma casa na cidade para os meninos nós estudar. E aí nós tivemos que afastar da fazenda, ficou só eles lá e nós íamos para a cidade. E a cidade a gente começa com amizades diferentes, né? Começa a se envolver com namorico e por aí vai. Aí depois ficamos adultos, aí eu tinha um irmão que morava aqui em São Paulo, aí ele trouxe a gente para São Paulo, eu e a minha outra irmã. Aí começamos a estudar, depois eu conheci meu esposo, aí casei, né? Aí casei, continuei trabalhando, eu trabalhava em laboratório, né? E trabalhei em laboratório de análise e depois eu fui para o farmacêutico, né? Eu tive 3 filhos. O mais velho já é casado e a do meio, e aí veio a Tamires, né? A Tamires, quando nasceu, assim, quando eu engravidei da Tamires, eu tinha terminado de comprar meu apartamento, então você está toda empolgada, comprei uma casa, né? Primeira mudança, primeiro mês que eu mudei para o apartamento, eu engravidei da Tamires. Eu falei, e agora? Eu terminei de comprar o apartamento, sabe quando eu estava assim, toda naquele auge, naquela coisa? Aí engravidei. Aí comecei a fazer o pré-natal e era o mesmo médico que eu passava, ele era ginecologista, obstetra. Ele mesmo que me acompanhou toda, fez o parto da Tamires. Tá, mas eu sentia que tinha alguma coisa errada dentro de mim, porque ela não mexia. E os outros, né, quem já teve filhos, né, sabe que é diferente. Aí eu falei, doutor, ela tem alguma coisa? Porque ela falava, não, é assim mesmo, como você passou muito tempo sem engravidar, o organismo muda, né? Tá, beleza. Quando ela nasceu, eu ganhei, né, naquela época era o Hospital Guatemi, era particular tudo, aí juntava todo dia aqueles monte de médicos. Porque quando é particular, você tem uma sensoria muito boa, né? Aí vinha o médico, obstetra, pediatra. Aí um dia, o doutor Roberto chegou assim para mim e falou assim, oi, Helenita, eu vou te contar uma história muito bonita do meu primo. Ele era piloto de avião, né? Aí ele foi para Chernobyl, tá? Casou. A mulher dele ganhou um nenenzinho. Nossa, tão lindinho. E ele veio voltando nos braços. Aí eu falei assim, doutor Roberto, mas por que você veio me contar essa história? Esquisita, né? Ele falou, não, é o que eu estou te falando, que a deficiência, isso não importa. A deficiência fica na cabeça de cada um. É da maneira que você encara a deficiência. Aí eu falei, deve ter alguma coisa errada. Quando eu ia pegar, eles traziam a Tamires para dar de mamar, eu já não tinha leite mesmo, porque eu nunca tive leite assim, né? Eu achava aquela menina muito
diferente. Com aquela carinha miudinha, parecendo uma panelinha, sabe? Careca, desse tamanho. Eu falava, essa menina não vai dar certo, com aquela língua de fora, sabe? Ela jogava a linguinha. Eu falei, doutor, eu acho que essa meu bebê, ela não é legal. Será que ela é minha mesmo? Ó a cabeça. Porque os meus eram diferentes, né? Aí ele falou assim, não, olha, é o seguinte, eu vou te mandar uma psicóloga para conversar com você. Com isso, ele já tinha avisado para meu marido que a Tamires tinha um pouquinho de deficiência, né? E eu até agora não estava sabendo nada, até aquele momento, né? Aí veio uma psicóloga, veio o doutor Roberto e a doutora Sônia. Eu falei assim, mas por que tanto médico? Ele deu risada, falou, sabe o que é? É assim, a Tamires, não era nem a Tamires, que a gente não tinha nome ainda, né? Falei, a sua bebezinha, ela veio com uma pequena deficiência. Você já ouviu falar das crianças, antigamente usava muito o mongolismo, né? Agora mudou, né? Mas assim, no meu íntimo, eu falava assim, não estava dando certo aquela menina, sabe? No fundo, eu tive um pouquinho de rejeição. Logo, ainda eu estava no hospital, sabe? Eu falava, ai meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Será que ela vai andar? Será que ela vai falar? Sabe? E eu comecei a ficar com aquela preocupação enorme, achando que ela não ia falar, não ia andar. Tá, beleza. Aí saí do hospital, eles me encaminharam para a PAI, fui fazer o teste do pezinho. Cheguei na PAI, fiz o exame, aí veio o escariote, né? É o que consta a deficiência, né? Compatível com síndrome de Down. Não tinha mais o que fazer. Eu trabalhava na firma, né? Já tinha uns 6 anos que eu trabalhava lá. E lá dentro tinha berçário, tinha tudo. Tinha um berçário, quando dava 10 horas, a gente tinha que ir, ficar um pouquinho com as crianças, né? E aí, tinha um monte de mães. E aí as enfermeiras de lá do berçário era muito bacana. E elas colocavam assim, dava banho em todos eles e colocava assim, tudo de filhinha para tirar foto, todo dia, tá? Aí eu olhava, me dava uma tristeza tão grande. Quando eu via todo mundo, aí eu olhava para mim e falava assim, não é possível, eu não estou aceitando isso. Olha, gente, foi muito difícil essa parte. Foi muito difícil. Aí depois vem aqueles preconceitos, sabe? E há 32 anos atrás, hoje, não era tão divulgado que era hoje. Foi, olha, eu não falo só ter, né? Mas para todas as mães com síndrome de Down, nós tivemos assim, um preconceito muito grande. Você entrava no ônibus, as pessoas não te reconheciam. Fingia que não estava vendo você com aquele bebezinho no colo. E ninguém te levantava. Gente, foi difícil essa parte. Mas, graças a Deus, aí eu lembro que um dia, ela já estava maior. Eu passei no shopping Ibirapuera, ela deveria estar o quê? Com uns 8, uns 10 anos. É mais ou menos 8 anos por aí, né? Aí ela chegou, passei, foi na época daquele filme, O Menino Lobo. Estava em auge, né? Então, eles fizeram uma fila para fazer um pequeno documentário. Tinha um monte de criança lá na fila para fazer o documentário. Aí eu olhei e perguntei para o cara assim, mas para que é essa fila? Ele falou, que eles estão fazendo documentário para o Menino Lobo. E assim, as crianças vão ficar aqui, vão participar. Eu olhei e falei assim, a minha vai. Ele me olhou assim, ele falou, mas sabe que aquele jeitinho? Eu falei, mas ela vai sim, ela é criança igual aos outros. Eu sou briguenta, gente, não parece, mas eu sou muito briguenta. Aí eu falei, ela vai participar igual os outros estão participando. Coloquei a minha na fila, falei, vai sim. Que ela não fala qualquer coisa, mas ela vai participar. Você está ouvindo, moço? E eu falava, você está ouvindo que ela vai participar? Ele me olhava assim com aquele olho assim, sabe, esses seguranças são meio, né? Ele falou, tá bom então, senhora. Meio assim, tá bom então, senhora. Foi. Mas foi muito engraçado esse documentário, porque assim, aí passava aquele elefante e passava uma árvore por cima, né? Na hora do elefante, elas fingiam que estavam limpando o elefante. Aí quando veio a árvore, o pássaro, elas teriam que agachar para o pássaro passar.
Todas agacharam e a minha ficou procurando. Essa que foi a graça no final, né? Mas aí ela fez o documentário, eles deram a fitinha, sabe? Nessa parte eu consegui vencer. A Tamires está na Olga Costa, na verdade, acho que tem não sei se foi 2007 que a Olga Costa foi fazer acho que era taekwondo ou karatê lá na parte de São Paulo. Aí a Olga Costa saiu. Aí foi na época que ela veio para cá, para o Cieja. A Olga Costa veio através até de uma mãe também, né? Acho que foi a Valéria, que começou com o Billy, alguma coisa. Novamente nós com a Olga Costa. E aí estamos na Olga Costa, assim, na verdade, a Tamires ama muito a Olga Costa. E nós também, nós como mãe. Porque a Olga Costa, ela é assim, é uma ONG, né? É uma ONG. Ela é uma ONG que ela não tem assim esses preconceitos, ela não tem essa divisão. Porque você pode mais, então eu vou te dar mais prioridade. Não. A Olga Costa, ela abrange todas as crianças, porque todos são especiais. Não importa se um fala melhor, ou se outro não fala, ou se outro... Então, e ela não tem isso. E muitas, né, que a gente já conhece, tem essa divisão. Além de assim, pelo financeiro, né, e também pelo desenvolvimento de cada um, né? Mas a Olga Costa não tem isso. Então, eu gosto, eu falo assim, olha, gente, eu vou deixando as outras e assim, quando a Olga Costa liga, eu estou sempre pronta, eu gosto de ser pontual, né? Porque a Tamires, ela cobra disso, ela fala, mãe, temos que ir e não podemos chegar atrasada. Então, eu aprendo muito com a Tamires, né? E ela, vamos falar assim de Olga Costa, tudo, né? Assim, eu falo assim, você é assim, só falta amarrar uma melancia no pescoço, escrito Olga Costa, tá? Ela me responde assim, ai, mas você é exagerada, tá, mãe? Eu falei, vou pôr uma melancia bem grande, escrito Olga Costa. Teve uma história assim, um evento da Olga Costa, que eu fiquei muito apavorada. Acho que a Paty lembra. Colocaram a Tamires dentro de um saco, ela e a Mônica, né? Gente, quando eu vi o espetáculo lá e todo mundo indo, fazendo as suas apresentações, e mãe, você sabe como é que é? É os olhos em cima do filho o tempo inteiro. A gente não tem olho para estar olhando para o vizinho, olha para o da gente, né? Tá. Era para a Mônica se sair na hora e puxar a outra. A Mônica saiu e a Tamires se enroscou no pano. Era todo perfurado assim, era vazado, era um tecido vazado. Isso, exatamente, não tinha como ela ficar presa com ar, né? Mas assim, aí depois ela não conseguiu sair. E ela não ficou com calor? Exatamente. E ela ficou no cantinho lá, sabe? E o espetáculo continuava. E eu falava assim, meu Deus, será que ela está viva? Gente, aquilo foi uma aflição que eu senti, olha, tamanha, sabe? E eu falava assim, ai, será que ela está viva? Ela não está se mexendo. E o desespero da mãe. Aí eu falei, eu não posso ir lá, porque eles estão em espetáculo, aí vai estragar o espetáculo. Eu falei, meu Deus, tomar conta da minha filha, não me deixa que ela morra, pelo menos isso. Aí eu olhei, aí eu vi ela mexendo com o pezinho, aí eu falei assim, tá, ela tá viva, então deixa eu me acalmar. Gente, aquilo ali me marcou, sabe? Aí ela sai, depois quando terminou todo o espetáculo, aí foi o Guga tirar ela de dentro daquele negócio, não sei se a Paty foi também, fomos lá tirar, ela sai toda dando risada. Eu falei, não, eu me matando aqui, e ela sai dando... Aí eu falei assim, ô Guga, você quase matava minha filha. Ele falou, não, mas ela estava na maior tranquilidade. E ela também. Eu fiquei muito apavorada. Eu falei, pronto, ela matou o ar dela. Gente, aquilo foi um sufoco para mim. Essa passagem, quando eu lembro, eu mesmo fico dando risada das palhaçadas. Olha, não foi fácil não, mas graças a Deus deu tudo certo. Ela já foi para Salvador só, enfiei dentro do avião e foi. Aí ela foi para o interior de São Paulo
umas 2 vezes só. Mas é assim, na época, eu trabalhava com uma mãe de um juiz federal, né? Tá. E eu fazia o quê? Ela tinha Alzheimer e eu ia fazer alguma atividade com ela, pôr ela para pintar tecido ou fazer artesanato, eu gosto muito de reciclado. E eu peguei uma amizade muito grande, eu fiquei 10 anos com ele, né? Aí eu peguei e falei, ô doutor Júlio, a Tamires quer viajar só, o que eu posso fazer? Falei, olha, Anitta, faz o seguinte, pega um crachá, escreve o nome, telefone e tudo. Procura a empresa, tá? Eu fui bem orientada, tá? Põe o telefone, põe no pescoço dela, pega o nome, ela vai de quê? De avião? Tá, o avião é o seguinte, vai ter uma pessoa responsável por ela. Vai pegar na sua mão e vai devolver lá em Salvador. Vai ter alguém lá esperando. Eu fiz tudo bonitinho, do jeito que ele mandou, e deu certo, tá? Aí quando foi pro interior, ela também queria ir pro interior só, porque ela já estava se sentindo... A gente já foi para Salvador? Foi para Salvador, tá. Aí... Eu falei meu filho, que ele mora lá em Limeira, eu falei, olha, Tamires, eu vou enfiar ela no ônibus e você vai pegar em Limeira, tá? Ah, coloquei isso tudo bonitinho, do jeito que o juiz falou. Aí ligo pra bandida, gente. Então, aí entrei no ônibus, vi com que ela estava sentada, tá? Era com a mocinha, conversei tudo. Ligo pra ela viajando, tá? Oi, Tamires, aí tá tudo bem? Mãe, você está me incomodando, eu estou conversando com a mocinha. Assim ela falou para mim. Eu falei, ah, tá. Ela é bocuda, ela é muito bocuda. E ela é determinada também, sabe? Quando ela põe aquilo, é aquilo ali. Aí foi embora já. Ela foi, acho que viajou umas 2 vezes para o interior. Para Salvador, ela foi uma vez. Aí depois eu fui para buscar. Mas ela, assim, se deixar, ela quer andar só. E eu tenho medo, porque, assim, eu não tenho medo dela em si se perder nem nada. Eu tenho medo das outras pessoas, o que possa fazer, né? E assim, quando ela tá fazendo esses eventos pela Olga Cos, nossa, é assim, fica eu e a minha amiga, que a filha dela também faz evento, né? A Ju, que é a Mônica, as duas estão sempre ali. Parece que é a tampa e a panela, tá? As duas são só... Você tá pensando que elas iam até nós para conversar? Elas não conversam com nós. Elas não misturam as coisas. Então ela fala assim, mãe tá lá e eu tô aqui, que eu sou a filha, você entendeu? Então fica eu e a Ju, nós duas conversando, e as duas, não se mistura com nós, não, gente. Eu acho muito legal essa história de eventos, porque além disso, eles têm conhecimento com outras pessoas, né? Eles começam a sentir assim a independência neles, né? Porque assim, os eventos eu nunca participo. Esse outro evento que ela trabalha pela outra empresa, né? Então, eles já ligam, ela fica tipo exclusiva dele. Fala, Tamires, tem evento em tal lugar, vamos, tá? Então, eu só entrego e vou pegar na hora, no retorno, né? Então, ela fica exclusiva deles. E assim, ela se sente adulta, responsável, né? Porque ela é adulta. Ela é adulta. E responsável. E ela se sente mais ainda. Ela fala assim, ah, não, eu estou aqui sozinha, olha para um lado, não tem mãe, né? Então, mas é muito interessante, para eles são. Essa liberdade, né, que a gente dá, e assim, em todos os eventos da Olga Cos, a gente chega, entrega, né? A gente confia neles, confia no profissional. Porque a gente tem que aprender a confiar nos profissionais. Senão, como é que você vai ficar? E é tão ruim assim, tanto para os profissionais e para eles. Eles ficam sem liberdade. O profissional não tem como trabalhar com ele sabendo que a mãe está ali do lado, parecendo um estorvo, né? Tudo que faz, a mãe... Não. Então, eu acho assim, evento vamos confiar, entregamos e depois eu pego. Eu faço isso, né? Quando eu olho para o futuro, às vezes eu me sinto assim um pouco triste. Me sinto um pouco triste. Devido assim a Tamires, né? Porque a gente sabe que o cuidado de mãe não é o cuidado dos outros. E às vezes eu me pergunto, será que ela é capaz assim de viver num ambiente diferente da mãe? Porque a mãe a gente protege acho que até demais, que não deveria nem proteger tanto, mas me preocupa, né?
Até eu já procurei uns tutor, porque meu marido, ele é muito doente, tá? Então, com ele, não dá mais para estar contando, né? Assim, porque, né? A gente sabe que não demora muito, mas pode até ir antes, mas a tendência é quem toma, né? Então, e aí eu já falei para minha irmã, você não pode morrer, tá? Aí eu falo assim para ela, não pode, mas você tem que tomar conta da Tamira. Ela fala, ué? Eu falei, ué não, a Tamira é sua, tá? Porque ela é a madrinha da Tamira. Desde quando a Tamira nasceu, que ela se apaixonou por ela. Falei, ó, você já se apaixonou por ela, então agora ela vai ser sua. Mas o meu futuro vai ser a minha irmã mesmo, né, que vai assumir. A minha nora também eu gosto muito, ela tem muito carinho, muito amor pela Tamira. Então, eles vão disputar as duas lá, né? Contar a história foi maravilhoso. Pelo menos a gente consegue relembrar aqueles momentos gostosos que nós passamos, que eu passei na minha infância, né? E algumas coisas assim meio tristes, né? Que a gente não gosta muito de lembrar, mas é bom lembrar. Sabe por quê? Porque faz parte da vida, né? Tem coisas que a gente lembra, né? Que é gostoso lembrar, né? E tem outras coisas que a gente lembra e fala, eu acho que eu não faria isso, né? O que eu fiz antes. E é por aí.